Sou o Marcos, sou membro do NUPEPA, Núcleo de Produção e Pesquisa de Audiovisual da Universidade de São Paulo, ligado ao Departamento de Sociologia. E hoje estamos com a Cristi, que é historiadora de formação, mas que também pesquisa cinema, principalmente cinema de horror, o gênero de terror e horror brasileiro, né? Conosco na edição e na gravação estão o Gustavo Civi e o Flávio Silva, que também são componentes do NUPEP, e estão integrando esse primeiro programa, né? O primeiro episódio de um programa que vai ser dedicado a falar de alguns gêneros cinematográficos específicos. E nossa primeira convidada é a Cristi. Então, Cristi, eu queria saber, né, nesse primeiro momento, o que você tem a contar aí da sua pesquisa também sobre o filme O Condado Macabro, a importância dele, né? E o que você vê de certas semelhanças e diferenças com filmes também estrangeiros ao longo da história desse estilo, né? de filmes, desde os anos 20, 30, e até hoje, como tem funcionado. Obrigado. Olá, eu sou a Cristi, eu sou integrante da Nupepa e hoje a gente vai fazer esse vídeo para falar um pouquinho de terror, mais especificamente do filme O Condado Macabro. Eu escolhi o filme Condado Macabro porque ele é um filme recente, nacional, né? Ele é um filme de 2015. É que eu tô ficando velha, né? Então, para mim, 2015 ainda é recente. Eu acredito que ele tenha sido um filme importante a nível da gente falar de cinema nacional que não está nas grandes bilheterias, né? É um filme que não estava nas grandes bilheterias. Geralmente, os filmes de terror nacional não estão nas grandes bilheterias, né? Isso é fato. Mas o Condado Macabro, ele teve essa diferença, né? Ele ganhou bastante visibilidade a partir do momento que ele foi lançado. Ele é um filme de quase 2 horas, né? 1 hora e 40 e poucos, 50 e pouquinhos minutos. Ele é dirigido pelo Marcos de Brito e o André de Campos Melo. O próprio Marcos fala que ele tem como inspiração muitos filmes de terror americanos e isso foi uma parte da influência da direção dele ali no Condado Macabro, né? O filme basicamente é a história de 5 jovens que vão para uma casa num lugar ermo, vazio e acontecem vários assassinatos e ao mesmo tempo que a gente vai vendo a história desses jovens, a gente vai vendo a história também do palhaço, né? Você tem 2 palhaços na história, que do assassinato desses jovens, e o filme fica flutuando entre mostrar o que aconteceu com os jovens e o interrogatório de um policial da cidade com um desses palhaços que sobreviveu, que foi encontrado coberto de sangue. E ele está sendo acusado de ter matado todo mundo, então ele está tendo que responder esse interrogatório durante o filme, e aí a gente vai recebendo algumas informações durante o interrogatório, durante os flashbacks. E eu escolhi esse filme porque eu gosto muito dele, tanto a nível da montagem, essa coisa de ir pulando para o passado, pulando de volta para o palhaço, quanto o que ele representa, né? Ele tem várias coisas dele remetem a filmes de terror, especificamente estadunidenses dos anos 80, mas existe um motivo para isso, e é interessante a gente falar sobre um pouco do que faz e o que é o terror nacional e o que é o terror como um gênero no todo. E é isso. O Brasil, né, ele tem algumas peculiaridades, não só de temas, né, propriamente dito, mas também na própria ideia da produção, né? Então, dentro dessa sua pesquisa, como você consegue comparar e fazer certas analogias com outras obras do cinema brasileiro
e também esse gênero dentro do contexto da indústria cinematográfica do nosso país, né? Um pouco dos caminhos, o processo histórico, e o que mais você tiver alguma curiosidade e também, né, interesse dentro da sua pesquisa em apresentar para a gente hoje. O terror, ele no geral, não só no Brasil, ele é um gênero que ele é bem nichado, né? Apesar dele ter várias possibilidades de construção dentro dele próprio, ele é bem nichado. E o público que gosta de terror é um público bem fiel, muito fiel. É diferente de pessoas que gostam de filme de comédia. Quem gosta de filme de comédia, assiste aventura, assiste ação, tranquilo. Quem gosta de fato de filme de terror, consome bastante filme de terror. Isso é muito caricato. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma categoria que ele tem vários subgêneros. Eu acredito que o terror seja a categoria que tem mais subgêneros dentro do cinema, né? Você tem possibilidade de filmes slasher, você tem filmes trashes, você tem filmes de terror mais psicológicos, que puxam um pouco mais para mistério. Você tem filmes de terror que é com coisas sobrenaturais, com OVNIs, com fantasmas. As possibilidades são infinitas, né? E claro que a produção dos filmes de terror ela vai refletindo também os debates e a realidade do que vai acontecendo naquele momento. Então, a gente vê, principalmente nos anos 70, nos anos 80, onde a Guerra Fria está no pico, filmes estadunidenses de terror tem muito essa questão de um elemento de fora que vem para cá, né? Muitos filmes de OVNI nessa época, né? Filmes do desconhecido, do externo que ataca, né? Então a gente vê também como a história ela explica o cinema, né? E o cinema explica a história também, né? O cinema ele é uma forma de documento histórico. Então, quando a gente fala especificamente do terror no Brasil, a gente está falando de um sistema que ele ainda sofre muitos ataques, né? A gente viu, por exemplo, a catástrofe que aconteceu na Cinemateca, que já estava anunciada há muito tempo, né? Então, a gente sabe que o cinema no Brasil, ele ainda precisa se desenvolver muito nesse sentido de incentivo, né? Nós temos ótimos atores, nós temos ótimos produtores, diretores, diretoras, pessoas que trabalham com fotografia, com direção de arte, mas ainda é um campo que pode e precisa crescer muito. Então, dentro disso, a gente tem um gênero que já não é muito querido aí por todo mundo, num lugar que não tem tanto investimento assim. Então, os filmes de terror no Brasil são poucos. Poucos quando a gente fala de grandes produções. Quando a gente está falando de pequenas produções, principalmente coisas mais caseiras, curtas, aí é mais tranquilo. Mas grandes investimentos para se fazer filmes de terror são poucos. Isso vem aumentando nos últimos anos, né? O primeiro grande expoente do gênero no Brasil foi o Zé do Caixão, né? Meia-noite levarei a sua alma, um clássico, para quem não assistiu, assista. Se eu não me engano, é uma trilogia dele. Ele tem muitos filmes no mesmo estilo, e apesar de ter sido bom ter o Zé do Caixão como uma pessoa para abrir portas, a gente ainda fica muito preso nisso, né? Na produção brasileira de terror. A gente ainda fica muito preso às narrativas que foram colocadas pelo Zé do Caixão, né? Então, é algo aí que a gente tem que enfrentar. Então, eu vou só falar um pouquinho de alguns filmes nacionais mais recentes, e aí entenda recentes como de 10 anos para cá. De 10 anos para cá, alguns filmes nacionais de terror que eu acho que foram grandes expoentes e grandes exemplos das possibilidades que a gente tem no cinema nacional. Então, por exemplo, quando a gente pega os filmes O Rastro e O Caseiro, são dois filmes muito bem produzidos,
né? São dois filmes que têm como no subgênero terror, falando a questão de fantasmas, essa coisa do invisível aí sendo trabalhado, e são dois filmes grandes, né? Outros exemplos que eu trago é O Animal Cordial, O Lobo Atrás da Porta e O Som ao Redor, que são filmes de terror nacionais, mas eles vão para outra linha, né? É mais uma questão do próprio comportamento humano, né? Como o comportamento humano ele se encaixa na parte de terror, como os humanos podem ser a ameaça. E outros tipos de terror que são trabalhados no cinema nacional foram, né? As Boas Maneiras, Morto Não Fala, Mata Negra e Mangue Negro, né? São filmes que tratam de zumbi, de lobisomem, de alguém que fala com os mortos. Então, são filmes que eles vão tratar do invisível, mas mais virado para a parte de fantasia. Não é fantasma, é uma parte mais fantástica. Então, a gente consegue ver que dentro das próprias produções brasileiras existem muitas possibilidades e possibilidades que estão sendo colocadas, estão sendo feitas. E o Condado Macabro é só um outro exemplo das várias coisas que a gente está produzindo de como é um gênero que está crescendo no país. E isso é muito bom, eu fico muito feliz. Como entusiasta, eu fico muito feliz com isso. Fazer uma pergunta do Lobo Atrás da Porta. Porque ele tem uma curiosidade de ser um filme baseado em um relato jornalístico, né? Você teve o caso, né, de uma criança, de uma sequestradora que acabou saindo acho que foi nos anos 50 ou 60, eu não lembro a data agora, né? Em que, sei lá, o diretor do filme, ele pegou essa notícia e tentou adaptar, né, sobre o sumiço, né, da criança e tudo. Essa ideia, né, dos estranhos que você falou, né, tanto dos homens quanto dos sequestradores, deu muito pano para manga, né? Inclusive, tem se recuperado muito aquela história do Evandro, né, que foi um crime, que foi na década de 90, não lembro ao certo, né, o que aconteceu. Mas, assim, como você vê, por exemplo, né, o filme de horror e de terror, ou de suspense, ou thriller, né, dependendo da situação, e que pegam esses relatos históricos, né, ou relatos de noticiário, né, para fazer um filme, trazendo um pouco do que é o mundo social e mudando um pouco do que é a linguagem jornalística para uma linguagem audiovisual e também sendo elemento assim de base, né? Não elemento básico, né? Um elemento base para se contar uma nova história e uma perspectiva disso. Quando você foi falando, né, do relato jornalístico, de fato, eu lembrei de uma aula que eu tive há muitos anos atrás de história medieval, em que o professor ele chegou com uma notícia, se eu não me engano, era de algum jornal do Grande ABC, né, uma região aqui em São Paulo, da região metropolitana, falando sobre o bebê demônio e, assim, foi um caos na época, acho que foi nos anos 80, e aí tava lá, o bebê demônio, e aí, tipo, o desenho de um bebê com chifrinho, uma coisa maluca, assim, tipo, o bebê demônio tá atacando as famílias, assim. Então, é muito engraçado, né, quando a gente pega esses relatos que são reais e transforma em ficção, principalmente no terror, né? O terror, ele é só uma forma, dentre várias, de se contar a história, de se contar uma história, que ela pode ou não ter sido real. E mesmo que tenha sido real, você não vai ver um filme que seja ipsis literis igual foi a realidade, né? Na história também é assim, né? Quem escreve história, então, sei lá, eu vou falar aqui dos reis carolíngios, eu vou ter um viés quando eu estiver contando isso, né? A história é assim, o cinema não é diferente. Então, quando a gente vê um filme baseado ou num fato ou em
em algo que aconteceu, parecido aí com algo que aconteceu, ele não vai ser de fato igual à realidade, mas ele é uma forma de se contar as histórias, né? Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto no cinema é isso, é a habilidade da gente passar não só conhecimento, mas passar possibilidades para as pessoas, né? Às vezes a gente o tema principal de um filme muitas vezes não é o tema principal, né? Não é o que ele está mostrando ali, é o que está por trás, né? Quando a gente vê um filme, sei lá, de fantasia, por exemplo, quando a gente vê um filme de fantasia, a gente tem ali a jornada do herói, o herói tem que ir fazer tal coisa para que o mundo seja salvo. Muitas vezes a história por trás, o objetivo por trás da história, aliás, não seja só falar precisamos salvar o mundo, mas às vezes como é difícil fazer as coisas, ou como a gente precisa de persistência, ou as dificuldades que as pessoas enfrentam na vida, né? Isso vai depender do viés do diretor, do roteirista, e eu acho isso sensacional dentro do cinema, né? A gente conseguir transformar as coisas em uma linguagem diferente, mas não necessariamente deixando de passar a mensagem. Então, no caso do Evandro, pelo que eu vi, né, assim, eu não cheguei a assistir a série, eu ouvi só metade do podcast, eu ainda não terminei, precisando terminar, mas pelo que eu ouvi dos produtores, dos diretores, de quem está resgatando essas histórias, a questão não é falar do caso Evandro como, algo aconteceu, vamos contar como aconteceu, mas para além disso, falar um pouco da questão dos direitos humanos, falar um pouco da questão do racismo, do preconceito religioso, são temas importantes que eles parecem que são pincelados, mas eles são importantíssimos para a narrativa que está sendo feita. E eu vejo o terror como isso também, né? É um formato de contar uma história, mas ele tem um objetivo também. Ele fala de medos, ele fala de coisas que a gente precisa enfrentar. O que são essas coisas aí fica para a imaginação de quem quiser. É interessante que você falou dessa ideia da linguagem, né, e dos tipos. Quais são, assim, né, os principais momentos, acho que dentro dessa, você falou no comecinho, né, do slasher, que é o caso do Condado Macabro, em comparação com outros, né, pensando um pouco desses subgêneros dentro do terror e do horror, né? Tem o trash, tem os jump scares, né, que são aqueles que você está assistindo e toma um susto, tem os mais de suspense que vão construindo, né, toda a psicologia ali do medo. E pensando nessas categorias, né, de classificação, que também é sempre muito difícil, né, fazer isso, né? Claro que tem os filmes de gênero que ficam sempre naquela mesma toada, né? Mas tem uns que são mais sofisticados, né? Você até comentou dos mais recentes, né? Os mais psicológicos. Queria que você falasse um pouco sobre essa sofisticação, né, que acontece às vezes no mainstream e que também nos independentes pode acontecer, né? A questões dos subgêneros, de novas linguagens, né, principalmente por conta de internet, né? Acho que desde o Bruxa de Blair, né, estão procurando um novo jeito de chocar o público, assim, né, de arquivos e de forma de filmar, né? Talvez o Bruxa de Blair marcou muito anos 90, né? E na sua, pelo menos na minha, né? Agora eu quero saber na sua, né? Acompanhando mais o gênero. E se tem algum outros marcos, assim, que foram surgindo nesse período, dentro do terror e do horror. Acho que os anos 80 foram fundamentais, assim, para o crescimento do gênero terror, né? E, claro, dentro dos subgêneros ali, né? Então, por exemplo, o subgênero OVNI. Você pode ter filmes atuais, né? Como Contatos Imediatos de Quarto Grau, que eles são mesmo mais voltados para o terror,
Mas você tem alguns filmes de OVNI que não necessariamente vão parecer filmes de terror. Então, é uma bagunça. É uma bagunça muito grande quando a gente vai falar de terror. Quando a gente fala de filmes, é que esse filme que eu vou falar agora é muito nichado e eu acho que umas 80 pessoas no mundo viram ele. Eu vi o dobro do que essas 80 pessoas, porque eu amo esse filme, que é o Botched, ou 13º Andar, no Brasil. Ele é um filme que, teoricamente, é de terror, mas assim, você dá risada dos 15 minutos iniciais até o fim, assim, você sai gargalhando. Só que, teoricamente, é um filme de terror. Ou não? Ou é um filme de comédia? Não sei. A gente fica nisso também, né? Os filmes de terror, eles podem realmente, de fato, serem divididos em subgêneros ou não? Não sei. Só é filme de terror se fala de fantasma? Ou se é um slasher? Não sei. É uma discussão que eu mesma não tenho uma opinião formada sobre isso. O que eu sei é que eu sou muito fã, por exemplo, de filmes asiáticos, né? Filipinas tem uma produção muito boa de terror. A Coreia do Sul, ela vem ganhando mais espaço, né? Nos últimos anos também, na produção cinematográfica, e alguns desses filmes são de terror, né? Trem to Busan, eu não sei como que é o nome em português. É um filme de zumbi muito bom, sensacional, que saiu nos últimos anos, e é coreano, então eu sou uma apaixonada pelos filmes asiáticos. Mas eu também gosto das produções ocidentais. E os Estados Unidos, claro, né, não só por conta de Hollywood, mas também por conta de Hollywood, é campeão aí nessas produções. Claro que existem muitas outras questões por trás, né? Que é o incentivo, é a possibilidade, o acesso aos materiais. Para você produzir um filme, né? Com uma câmera é cara. Você ter um computador que tem a capacidade de fazer uma edição de filme é caro, né? Os programas geralmente são caros, então tem essa questão da acessibilidade, mas enfim, né? Os Estados Unidos lidera bastante aí as produções de terror. Os anos 80, eu acredito que tenham sido fundamentais para disseminar aí o terror no mundo. Então, a gente tem muitos filmes, principalmente de slasher, né? Que são os filmes em que você tem um elemento que sai matando todo mundo e é isso. E é isso. Não necessariamente você precisa explicar o porquê. Ele está fazendo, por que ele está fazendo, e é isso. Você está indo ver esse filme para ver muito sangue e gente decepada e sem perna, e é isso. Tem que estar preparado para isso. Mas você tem outras formas de terror. Você tem os filmes trashes. Você tem, sei lá, aquele filme lá do Duende, que sai aterrorizando as pessoas. Você tem aquele filme da camisinha que sai, né? Enfim. Esses são os filmes trash, que é um filme que você olha e fala, meu, por que alguém se deu ao trabalho de fazer tudo isso? E é muita gente envolvida para fazer um filme. Então é muita gente que topou a ideia de, não, vamos fazer um filme de uma camisinha que sai atacando as pessoas. Mas são formas diferentes de linguagem, né? E os anos 80 foi, nossa, o supra-sumo aí das produções. Mas era de um jeito mais escrachado, por mais que tenham produções que tenham sido, né, com grandes investimentos, era de uma forma mais escrachada. E aí um grande exemplo é o Massacre da Serra Elétrica, né? Que foi uma das inspirações para o filme O Condado Macabro, que é um dos filmes favoritos do diretor que fez O Condado Macabro. E aí, nos anos 80, a gente vê isso começando a mudar um pouquinho, né? Então, vamos refinar um pouquinho aí essas produções de horror. E aí, um dos exemplos é o da Bruxa de Blair, né? A Bruxa de Blair. Ele até chegou a receber alguma continuação, remake, mas óbvio que não seria a mesma coisa. Eu acredito que o primeiro filme desse milênio, assim, que deu um boom grande, como a Bruxa de Blair, foi Atividade Paranormal, que ele tinha uma ideia parecida, né? É um filme de baixo custo, tem esse formato, né, de filmagem que é
como se fosse uma câmera que tivesse ali e os atores que estão fazendo a filmagem. Então, eu vejo Atividade Paranormal como meio que um... Não que ele tenha superado a Bruxa de Blair. Eu não acredito nisso de, um filme superou outro. Não é uma competição. Né? Apesar de haver competições, eu não acho que é uma competição que existe um lugar só que algum filme vai ocupar ou não. Mas eu acho que ele chega como uma forma de preencher uma lacuna que faltava. A gente precisava de um filme ground footage que não fosse muito caro, mas que fosse impactante para o público. Atividade Paranormal foi assim, né? Ele vendeu muito e muito rápido. E aí a gente teve 1 milhão de continuações, né? Algumas boas, algumas questionáveis, mas teve. Então, quando a gente tem o final dos anos 90, que, né, esses filmes estão se refinando, esses filmes de terror, eles estão começando a ganhar mais corpo, mais investimento para ter histórias um pouco mais críveis, né? Seja de fantasma, seja de OVNI, elas parecem um pouco mais críveis do que um duende atacando todo mundo, né? A gente ainda tem os trashes, mas a gente começa a ter mais filmes com histórias que até fazem um pouquinho de sentido. E aí a gente chega nos anos 2000, e aí de 2000 para cá, né? Eu tô colocando 2000 e as 2 últimas décadas tudo no mesmo saco, porque eu não vejo tanta diferença. Né? E aí a gente começa a ver também produtoras surgindo. A Blumhouse, principalmente. A Blumhouse, ela começa como uma produtora que ela não trabalha no início só com filmes de terror, né? Ela trabalha com diversos formatos, então você tem drama, você tem comédia, mas a partir de um ponto, quando eles começam a ver que filme de terror tá funcionando bem, eles começam a investir só em filmes de terror, principalmente de baixo orçamento. Então, lá em 2000, se eu não me engano, 2012, 2013, eu acho que com As Bruxas de Salem, Blumhouse começa a investir só em filmes de terror. Então você vai ter uma produção gigante de filmes de terror. Alguns muito bons, e alguns, né, dispensáveis, alguns que, sei lá, a maioria das pessoas não vai gostar. E é claro que eu tô falando isso baseado no meu gosto pessoal, mas a nível de construção do cinema, é mais ou menos isso. Então, a gente vai vendo que essas produções cinematográficas de terror, elas começam a ficar um pouco mais refinadas. Então, se a gente tem lá nos anos 80, por exemplo, o Massacre da Serra Elétrica, né, que é um cara que sai atacando todo mundo, mata todo mundo, e é isso. Sabe? É sangue, é gente sem braço, e é isso, essa é a história. A gente chega em 2016, 2017 com Mãe, com Corra, com Midsommar, que são filmes que não tem muito sangue, não são filmes de gente sendo decepada, tem uma história, tem um trabalho de arte magnífico, né? Quando a gente vai... A fotografia de Midsommar, assim, você pode não gostar de Midsommar, mas você não pode falar que é um filme feio. Não pode. É um filme muito bonito. Ele é muito bem trabalhado. Mãe é um filme arte que também é um filme para vender, né? Você tem todas as referências, a Bíblia, blá, 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 mas é um filme bonito, é um filme para vender, não é um filme para ficar muito nichado, não é um filme que você vai ver só na reserva cultural. Não, você vai no Cinemark que vai ter, né? Você tem A Bruxa. A Bruxa é um filme que ele é tensão do começo até o fim. Ele fica tenso, você fica... E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer? E em nenhum momento você toma um susto gigante como o jump scare, né? O jump scare, ele é um formato, né, de susto dentro do cinema de horror, que é quando algo aparece do nada e, tipo, som muito alto e aí, pá! Isso é um jump scare. Isso é muito utilizado no terror, né? Mas nesses filmes mais atuais, está se usando menos, né? Estão começando a utilizar outras formas de não só de edição, mas de direção.
né? Que aí esse é um trabalho da direção e também da edição. Você ter um bom som, um bom trabalho de direção de fotografia nessas produções, isso vai começar a mudar um pouco o formato que vai se contar essas histórias. Então, se lá nos anos 80 a gente tem um boom do cinema de terror que vai tipo, surgiu o cinema de terror, vamos sangue, vamos brincar aqui. Como que funciona isso? Você vê nos anos 80, os anos 90, aliás, nos anos 90 a gente começa a ver isso, beleza, a gente conseguiu distribuir o cinema de terror para o mundo inteiro. Massa, e agora? Como que a gente melhora isso? Para chegar nos anos 2000, 2010, a galera começar a falar, beleza, mas como a gente consegue colocar uma história ou algo por trás da história que está acontecendo aqui nesse filme? Então, existem debates sobre a existência ou não de um pós-terror, que seria um terror que não dá jump scare, que é um terror mais novo, mais focado nessas questões filosóficas, um terror mais voltado para o suspense. Eu não sei se eu acredito que existe um pós-terror, eu acho que filmes desse tipo sempre existiram. A questão é como a gente vai encaixar eles nas caixinhas que falam qual que é qual gênero, né? E se precisa realmente encaixar um filme numa caixinha, né? Eu não acho que necessariamente a gente precisa definir o que um filme é. Não, esse filme é de terror. Não, esse filme é de comédia. Não, mas eu fico assustado. Não, mas eu dou muita risada. Tudo bem. Ele pode ser os dois. Né? Não tem uma necessidade de... A gente precisa que ele esteja nessa prateleira e não nessa. Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Você gostar de terror e você gostar de comédia ao mesmo tempo. Então, eu acho que a questão do Condado Macabro é ser um filme de 2015 nacional, mas que ele vai remontar lá aos anos 80. Vai pegar lá aqueles filmes trecheira mesmo, estadunidense, pega clichê, pega o cara chato que fica dando em cima das meninas e fica falando barbaridades, você fica com vontade de dar na cara dele, pega a menina que é a gostosona, pega a menina que é a excluída e coloca tudo isso junto para fazer uma produção de cinema nacional que a gente não teve, né? Apesar da gente ter tido o Zé do Caixão como grande expoente do terror nacional, a gente não tem grandes produções nacionais que trabalhem slash. Tem pouquíssimas. Então, eu gosto muito do Condado Macabro por isso, né? Claro que não é um filme perfeito, tem as suas debilidades, cabe todas as críticas possíveis em todos os filmes, mas o que ele representa para o terror nacional, para mim, é isso, né? Ele consegue trazer esse debate de volta, consegue trazer pelo menos um pouquinho do que foi o grande momento do terror no mundo, que para mim foram os anos 80. Você falou do filme da camisinha, eu lembrei aqui, era a Camisinha Assassina. Inclusive, eu acho que passou ou no Telecine Cult, ou passou no MUBI, em algum momento que eles têm aqui uma sessão do MUBI Trash, assim, eles pegam esses filmes de horror antigos que se tornaram cults. Essa é a grande ideia, talvez, né? De filmes que em algum momento eram trashes e a galera recuperou, né? De uma ideia mais recente de, sei lá, né? De ver que aquele tipo de produção às vezes nem era tão barata, mas era mais uma tiração de sarro, né? Tu vai tirar uma onda com o gênero, né? Fazendo alguns apontamentos. Que eu acho que também é o culto você acha que você deve conhecer, que é o Hellraiser, né? Que é esqueci o nome do diretor agora, que é uma adaptação dos quadrinhos dele. Mas que assim, o filme, né? Tem várias questões, assim, as pessoas falam que
uma questão de liberdade LGBTQIA+, né? Tem toda uma discussão sobre o sadomasoquismo, mas o filme em si é ruim demais, né? A parte técnica do filme é ruim, né? Assim, você assiste, dá aqueles medinhos, mas é muito estranho, né? Assistindo, mas tem esse ar cult dele, né? De ser uma coisa representativa, as pessoas usando couro, né? Aquela coisa meio underground, questão dos anzóis, né? E pensando um pouco, né? Eu falei um pouco de mim, mas eu queria saber mais de você, assim, né? Você contou um pouco da história, do gênero, papapá, mas como é que você caiu no gênero do horror como um dos seus prediletos, né? Inclusive com mencionando filmes da Coreia, das Filipinas e tudo, né? Que é um gênero específico, mas que aparentemente tem os aficionados e apaixonadas como você, assim. Mas como é que você caiu nesse mundo, né? Porque até então era muito difícil encontrar esse tipo de produção, né? Cara, essa história é muito engraçada, porque assim, eu tinha acabado de me mudar, e eu tava em casa e minha mãe tinha alugado o Chamado, que ela queria ver o Chamado. Aí ela alugou o Chamado, viu o Chamado, aí no dia seguinte ela falou, assiste esse filme que é muito bom, você vai gostar. E aí ela saiu de casa. E aí ela saiu, e no meio do filme ela ligou pra casa. Então eu tava assistindo o Chamado, e aí minha mãe ligou, e eu fiquei olhando assim pro telefone, falando, meu Deus, é isso, é o momento que eu vou morrer. Aí eu atendi, assim, eu só fiquei, atendi o telefone, eu não conseguia falar nada, eu tava travada. Ela, tá gostando do filme? Aí foi um momento assim que eu falei, é isso, né? É a vida real e não é a vida real ao mesmo tempo. Então, para mim, foi muito uma coisa da minha mãe. A minha mãe, ela me influenciou. Tipo, ela não é muito fã de terror. Ela morre de medo de filme de terror. Mas ela gosta de sentir medo. Isso é um negócio bem presente nos fãs de terror, né? Tem uns que assistem só para falar mal, tem uns que assistem para rir, e tem quem assiste porque sente medo e porque quer sentir medo, porque quer sentir adrenalina. E eu senti essa adrenalina muito forte. Eu senti ela muito forte quando assisti o Chamado. E me marcou muito isso. Pô, eu tinha 6 anos quando ela fez isso, assim, um negócio que é para traumatizar a criança, sabe? E aí, isso me marcou, só que eu falei, beleza, então eu vou tentar ver algum outro filme de terror que não me assuste tanto. Aí fui e, puta, eu não lembro qual que foi, acho que foi o Grito que eu assisti. Aí eu assisti o Grito, aí o menininho lá, e eu ficava, meu Deus, esse menino tá embaixo da minha cama, eu não consigo dormir. Não, eu preciso assistir algum outro filme de terror que não me assuste. Aí eu fui atrás de outro filme de terror, aí, enfim, né, já tava amiga do cara da locadora, falou, ó, já que você gosta desses dois aqui, assiste esse aqui. Que era um filme, era o filme do cara, não é spoiler, né, porque depois de 20 anos não é spoiler. É o filme do cara que o fantasma estava em cima do pescoço dele, por isso que ele estava sentindo muita dor, aí ele subia na balança. Eu fiquei quase uns 3 anos sem conseguir subir em balança, porque eu ficava com medo de subir e falar, meu Deus, tem uma pessoa aí em cima de mim, por isso que eu tô pesando. E a cada vez que eu assistia um, eu falava, eu preciso assistir outro para que eu perca o medo. E eu não perdia. Mas aí isso se tornou em algo, quase uma obsessão. E aí eu comecei a curtir muito os gêneros de terror. Então, a cada filme novo de terror que saía, eu ficava, mas ele vai me assustar? Ele não vai me assustar? O que eu posso esperar desse filme? Né? A gente tem algumas pessoas que se emocionam muito com filmes de romance, tem pessoas que se empolgam muito com filmes de ação, geralmente aventura às vezes também, né? E tem gente que sente muita adrenalina vendo filmes de terror, só que não consegue perceber que sente essa adrenalina. E eu sinto essa adrenalina. Eu me entrego muito quando eu tô vendo filme. Então, eu gosto de sentir essa adrenalina. E foi assim que eu comecei, né? Então, eu comecei lá nos 6 anos, traumatizada em casa por causa da minha mãe. Falei, não, vamos assistir então.
já que é para assistir. E eu assisti e eu não parei nunca mais, nunca mais. E como eu comecei justamente por um filme asiático, acho que foi aí que eu percebi que não eram só as produções americanas e estadunidenses que eram impactantes. Tem muito filme de terror, mundo afora, que é muito bom. E aí foi meio assim, e foi assim que eu fui assistindo, né? Eu pegava filme estadunidense, passava um pouquinho, eu ia procurar algum filme asiático, e assim que eu fiquei uma fã muito grande, assim, de filmes asiáticos de terror. É um nicho bem específico, assim. Recomendo para para quem quiser, é bem legal. Mas é engraçado porque eu lembrei de uma coisa. Você falou com 6, né? Quando eu era criança, tinha um programa na televisão aberta. Olha só como as coisas pioraram. Né? Quer dizer, melhoraram e pioraram, né? Mas tinha um programa na Rede Bandeirantes, de segunda a sexta, que era o Cine Trash, comandado pelo Zé do Caixão. Ele apresentava um programa às tardes com filmes de terror, só filme trecheiro, assim, só a barbaridade desses. E eu ficava em casa, eu assistia, então a minha. E eram filmes ruins, assim, eram filmes ruins. Aqueles de você colocar a mão dentro da pia e voar até intestino, assim, é coisa bem exagerada, né? Meio quase hiperbólico demais, né? As imagens. Mas assim, é engraçado, né? Que a gente começa como criança, depois, acho que pelo medo e tudo, né? Depois de um tempo vai, sei lá, partindo para outras coisas, né? Ver de outros países, ver os mais contemporâneos, os mais clássicos, né? E, sei lá, não sei se hoje em dia, não sei se você acompanha, deve ter mais na internet, né? Mas na televisão eu acho que não tem nenhuma sessão específica para filmes de horror. Se você souber e puder indicar, né, para quem vai assistir, porque eu de cabeça não lembro nenhuma faixa de horário, que não seja TV, quer dizer, TV a cabo deve ter, né? Tem de tudo ali, mas nas outras emissoras não tem, assim, de mais interesse, né, desse tipo de produção, né? De fato, nos canais abertos é dificílimo, dificílimo. De vez em quando, uma vez por mês, a Globo passa algum filme um pouquinho mais assustador. Mas. E também nos próprios canais fechados é muito difícil, né? Você tem, de vez em quando, o Cinemax vai passar um. TNT vai passar um filme aqui. Você tem alguns canais que de vez em quando passam. Vez ou outra, né? Em outubro todo mundo lembra, né, que existem filmes de terror. Aí em outubro sempre tem a Semana do Terror, aí só filmes de Halloween especificamente. Mas no geral não. No geral não tem. Eu fiquei até surpresa que passou, pô, Telecine Cult, cara. É muito um reflexo de como a gente transforma tudo que é velho em algo, né, a ser alcançado, né? Não é porque é velho que é bom e que a gente tem que se inspirar, gente. Vamos superar isso também, né? Tem muita coisa velha que é ruim e tá tudo bem. A gente não precisa cultuar, tá? Sabe? Não, é uma bosta, tá? Fica aí, né? Tem coisas que são melhores esquecidas do que sendo trazidas direto do fundo do baú. E eu falo isso como uma amante do cinema. Eu amo o cinema. Mas não é tudo que é produzido que é maravilhoso. A gente não pode também cair nisso de que só porque alguém produziu e é bem intencionado ficou bom. Não, eu tenho produções horrorosas, né? E tá tudo bem, tá tudo bem. A questão é como a gente vai melhorar isso e como a gente vai fazer produções que impactem o cinema e pessoas, né? Porque eu acho que é isso. Para quem não só para quem assiste, mas para quem quer fazer, a questão não é fazer um filme só para você, é fazer um filme para outras pessoas, né? Se fosse para si próprio, a gente ia ficar só meditando. Aí tudo bem.
mas a gente quer atingir outras pessoas, por isso que a gente faz cinema, né? Ninguém faz cinema só para si, né? E se faz, parabéns, porque é um trabalhão, né? É uma equipe gigante que está envolvida sempre. Né? Você tem a pré-produção, você tem a pós-produção, você tem a pessoa da fotografia, você tem o cara, o eletricista, você tem quem vai atuar, quem vai cuidar das roupas, quem vai mexer na câmera, quem vai atrás da câmera, quem vai fazer a edição, quem vai fazer a edição do som. É muita coisa, é muita gente envolvida. Então, assim, para você convencer todas essas pessoas que o filme tem que ser só para você é muito bom de lábia, né? Então, eu não acredito que exista um cinema que é produzido para si. Eu acho que todo mundo quer contar uma história, quer mostrar o seu ponto de vista, e tudo bem, eu acho que tá tudo bem isso, né? Então, vamos investir para que isso aconteça da melhor forma possível, para que as pessoas consigam ter os recursos para fazer essas produções, para que as pessoas aprendam a contar da melhor forma possível as histórias que elas querem contar. Esse é um dos motivos de eu estar no Peppa, né? Eu gosto muito disso e eu acho que é um dos meus deveres como entusiasta e alguém que sabe um pouquinho de cinema ajudar outras pessoas a saberem também. Mas é muito difícil para o cinema de terror, porque não é todo mundo que gosta. São pouquíssimas pessoas, né? Diferente de filme de ação, diferente de filme de aventura, de terror. É muito difícil. Mas a gente vai tentando e vai se embrenhando aí nas possibilidades que vão surgindo. Às vezes eu acho que assim, ser cinéfilo de horror no Brasil de hoje é menos temerário do que acompanhar o noticiário, assim, né? Porque ele consegue ser mais brando do que a realidade brasileira, né? Tamanha atrocidade que a gente vê, você falou de cinema, né? A questão da cinemateca, né? Muita coisa se perde nos incêndios e tudo, e mesmo digitalizado. Então, você imagina, né? Por exemplo, se já tem pouco... Deve ter um conhecimento interessante sobre quem faz filmes no Brasil de horror. Agora, você imagina se tem alguma coisa dessas na Cinemateca. Já é horrível imaginar que se perde a memória. Ainda de um gênero que não tem tanta... que tem pouca adesão, né? Ainda se perder dessa maneira, acho que os tempos são piores do que qualquer filme de terror, assim, porque ali quando a claquete bate, acaba, né? E aqui no atualmente a claquete bate e não acaba, né? Todo dia a claquete bate e não acaba. É impressionante. Bem, você fez um filme de terror, né? Eu esqueci o título agora. Sós. Sós, né? Só. Sós. Que é bem interessante, tá no... Depois a gente vai colocar o link, né? Para vocês, quem tiver interesse. Está disponibilizado, né? No site do Nupepo, se não me engano, no site do Imagens. E aí, quem tiver interesse pode assistir. É um curta-metragem, né? Sós, né? E a gente comenta com vocês durante a live, que está prevista para rolar depois da exibição desse primeiro programa, que tivemos a honra da Cristi participar conosco. E nada mais a declarar, a gente encerra por aqui. Agradecemos a Cristi, né, pelo interesse, pela disponibilidade, né, de transmitir o conhecimento dela e também as pesquisas que ela tem feito. E quem assistir também ao vídeo e acompanhar pode ser ouvinte ou visualmente nosso debate. Até a próxima, esperamos novos episódios de cada um dos membros do NUPEPA, né, e também de convidados externos ao longo do ano. Então, esse é um projeto piloto de interesse coletivo, né, produzido no ambiente acadêmico, que acho que tomara que crie asas, né, e voe, assim, para bem longe, e expanda, né, a discussão sobre fazer filme, né?
e também sobre alguns gêneros que são importantes. Então, obrigado, Cristi. Agradecemos de novo. Você tem mais alguma consideração? Assistam um filme de terror, é muito gostoso, gente. É muito gostoso de verdade.